Agora, no primeiro momento, vamos aqui deliberar a instalação da Assembleia Extraordinária, né? Então, não, aliás, ordinária, a Assembleia dos Docentes, né, da UEPB. Então, por favor, levantem os crachás favoráveis à instalação da Assembleia. Ei, levanta o crachá. Ok. Vamos fazer agora a leitura da pauta para aprovação ou não da pauta. Lembrando que, por favor, pessoal, como essa Assembleia ela tem também um caráter de discussão sobre greve, neste ponto, professores efetivos, sindicalizados e não sindicalizados podem votar. Especificamente neste ponto que trata sobre a questão da greve, certo? Então, só explicando aqui mais uma vez, é uma assembleia que tem um dos pontos a questão da discussão sobre o estado de greve. Neste ponto, professores sindicalizados e não sindicalizados, efetivos, podem votar. Tem um controle lá com a secretária Betinha, que tem os professores sindicalizados assinam numa lista, professores não sindicalizados em outra lista. Evidentemente que a votação é única neste ponto, certo? Vamos lá. Diz, bancada. Bancada, você levantou a mão aí, alguma dúvida? Você pode, inclusive, falar diretamente com... A gente aqui em João Pessoa, a gente perdeu o que era essa votação. Qual era o objeto da votação? Não, a primeira foi instalação da Assembleia. Certo? A segunda foi um esclarecimento de que professores sindicalizados e não sindicalizados, efetivos, podem votar no item que fala sobre greve. Isso sob a orientação da assessoria jurídica do nosso Sindicato Nacional, corroborado pela assessoria jurídica da do EPB. Ficou claro para os colegas aí dos campos? Entendi. Ok. Bom, aqui, então, bem-vindas e bem-vindos aqui os presentes, os demais colegas que estão nos demais campi. Lembrando que essa assembleia é uma assembleia presencial descentralizada. Então, não é permitido o envio de link para pessoas de modo individual onde elas estão. Essas pessoas precisam estar ou aqui, no Campus 1, no Auditório de Psicologia, ou nos campi onde tem a recepção da assembleia, né? E João Pessoa, Guarabira, Monteiro, Araruna, Catolé do Rocha e João Pessoa. É isso? Ok. Então, vamos lá, gente. A pauta, informes, a apresentação e discussão da contraproposta de acordo apresentada pelo Procurador-Geral do Estado, que foi apresentada na última reunião com a PGE no dia 26 de junho. Quadro do processo, né? Estado de greve e encaminhamentos. Favoráveis à instalação, aliás, favoráveis à pauta.
Da diretoria, e eu acho que a gente pode começar por Valéria. Gente, agora a gente pede um pouquinho de silêncio, por favor, porque senão a gente fica tumultuando aqui, a gente não fica compreendendo aqui. Pode ser? Bom dia a todos e todas presentes. Meu informe é para dizer que no último mês, no mês passado, nos dias 26 a 28 de julho, eu, a professora Elizabeth e a professora Lourdes Sarmento, como foi aprovado em assembleia, participamos do 67º CONAD, cujo tema foi fortalecer o Andes na luta por verbas públicas para a educação, salário e em defesa da natureza. Nosso objetivo, participando do 67º CONAD, é ressaltar, né, que nós estávamos participando da atualização do plano de lutas, que foi aprovado no Congresso do Andes, em fevereiro, e discutimos o plano de luta das estaduais, que é justamente a proposta de fortalecer a luta por mais verbas para a educação pública e ampliar a temática das universidades estaduais, quem conhece defende, na luta por mais orçamentos para a universidade, por mais concursos públicos e melhores condições de trabalho. É isso. Isso. Roberta, tem informe aqui também. Bom dia, gente. O informe é breve. Você sabe que nós temos alguns convênios e que esse é mais um benefício que a gente oferece aos associados. Nesse mês de julho, nós conseguimos 3 novos convênios. Um convênio com o restaurante Bananal, de Campina Grande, com a Academia do SESI e com o Salão de Beleza Itamar Arrer. Nós temos a carteirinha, que indica o associado, né, que possibilita que o associado se identifique. Quem não tiver ainda a carteirinha pode entrar em contato com a secretaria do sindicato para que seja providenciada. Obrigada, Roberta. Fazer um registro aqui da presença da nossa assessoria jurídica, doutora Grace, doutora Carla, doutor Joséan, e também da presença do primeiro vice-presidente da Regional Nordeste 2, professor José Baldo Cunha. Continuando aqui os informes, como vocês sabem, na última Assembleia, a gente havia deliberado, essa Assembleia de agora, para a realização do dia 1º de agosto. Né? E a diretoria, juntamente com a Comissão de Mobilização, reavaliou e achou importante, antes dessa Assembleia, fazer um trabalho de mobilização nos 8 campi da instituição. Né? Então, a gente teve atividade de mobilização, né, nos campos de Araruna, de Guarabira, João Pessoa, Catolé do Rocha, Monteiro, Patos, Lagoa Seca. Aqui ainda tivemos reunião do CCT e participamos de uma reunião do COC, do SEDUC. Né? Então, em todas essas reuniões, foi para colocar a categoria a par desse processo de negociação relacionado ao retroativo das progressões, sentir também como a categoria está vendo, né, esse processo, e fazer esse chamamento, né, para intensificar a mobilização, intensificar a participação dessa Assembleia. Então, feita toda essa rodada de conversa, de diálogo com os companheiros e companheiras nos campi, né, e também reuniões com os secretários, e depois vai ser um ponto que a gente vai discutir aqui, é que a gente fez o chamamento dessa Assembleia. Mas registrando aqui a presença de José Baldo Cunha, tem algum, e aí também, quem tiver algum informe, levante a mão aí para dar o informe, depois a gente passar para o primeiro ponto. Aqui? Bom dia a todas e todos. Permitam chamá-los de companheiras e companheiros de jornada.
rapidamente, porque a Assembleia tem muitos pontos importantes para dar conta, né, nessa atual conjuntura. Eu queria só realçar como informe nesse momento, que, peço até desculpas se Valéria deu esse informe, eu vou me repetir, dada a importância do acontecimento, é que antecedendo o 67º CONAD, que é o Conselho do Ano do Sindicato Nacional, que foi em Belo Horizonte, no Cefet-MG, ocorreu na véspera, o CONAD foi de 26 a 28 de julho, e teve uma delegação dessa seção sindical presente no CONAD. Aí, no dia anterior, na noite do dia 25 de julho, ocorreu o lançamento da campanha Sou Docente Antirracista. Então, além de boas artes, né, que compõem essa campanha, está disponível na página do sindicato. A gente pode também, se for o caso, pensar em fazer atividades que dialoguem com essa, né, importante campanha. E, sem prejuízo de outras consignas, o centro da campanha é: não basta não ser racista, precisa ser antirracista. Então, essa importância que a gente traz, num momento como esse, em que o racismo, a LGBTfobia, né, a xenofobia e outras IAs, né, todas elas desagradáveis, destruidoras, né, da vida em sociedade, né, não só nacional, mas internacionalmente, né, se avoluma e se rearticula em uma direita muito perigosa. E uma das questões que essa direita perigosa, que se rearticula a nível nacional e internacional, é exatamente, né, ampliar os ataques, né, com corte de racismo. Então, portanto, companheiras e companheiros, não basta a gente ser não racista, a gente precisa ser antirracista. Esse é o centro da campanha recentemente lançada pelo Sindicato Nacional, na véspera do 67º CONAD, Conselho do Sindicato Nacional, no Armazém do Campo, em Belo Horizonte. O Armazém do Campo é uma das organizações que dialoga com o MST e tem bastantes experiências na agricultura, agricultura familiar, na agroecologia e também em campanhas de interesse social, na defesa da educação pública e gratuita, do financiamento da assistência social, e nesse momento, em articulação com os movimentos do Sindicato Nacional, a campanha Docente Antirracista, né? Que tenhamos todos uma boa assembleia, né, no dia de hoje. Obrigado. Obrigada. Alguém aqui tem mais algum informe? Os companheiros aí, dos campi, tem algum informe? Fica de olho aí. Alguém aqui, mais algum informe? Margarete? Margarete tem informe. Bom dia a todos, todas e todes. Primeiro, eu quero fazer um registro que, nas últimas assembleias, eu estou me sentindo muito feliz de ver essa mesa linda de mulheres. Parabéns para nós. E, segundo, a gente está organizando aqui na Central Acadêmica Paulo Freire, dia 28 de agosto, dentro dessa discussão que o professor Cunha falou, uma discussão sobre o Agosto Negro, né? Um seminário sobre a questão étnico-racial. Então, a gente tem uma mesa de mulheres negras que vai trazer essa discussão sobre uma educação antirracista, sobre a questão do negro na universidade. Então, tem algumas estudantes e professoras da universidade que vão compor essa mesa. Todos sintam-se convidados e convidadas. Obrigada, Margarete. Tem? Não. Okay. Bom, gente, passado agora os informes, vamos para o primeiro ponto. Na verdade, esse ponto a gente vai fazer aqui uma rápida contextualização e retomada do processo de negociação. Desse processo de negociação, junto à Procuradoria Jurídica, né, a Procuradoria-Geral do Estado. É importante só retomar, né, fazer uma rápida retomada da luta do EPB para o pagamento
do retroativo e para a regularização das progressões e pagamentos retroativos, né? Ainda em 2023, na gestão anterior, né, professor Elber à frente, estávamos também eu, a professora Valéria, na gestão anterior, e a gente já havia começado um processo de negociação tanto para a regularização das progressões, quanto colocávamos essas duas pautas juntas, né? E nesse processo, o que se colocava? Olha, vamos por parte regularizar as progressões. Esse processo de negociação era junto ao professor Cláudio Furtado e Gilmar, mais especificamente Gilmar. Então, vamos regularizar as progressões e, em um segundo momento, a gente vai para a discussão dos retroativos, né? Como vocês sabem, a gente conseguiu, depois de muita luta, regularizar as progressões. Isso significa um passo muito importante, porque significa o respeito ao nosso PCCR, né? E quando a gente passa a discutir o processo, ainda com Gilmar, do pagamento dos retroativos, né, em maio do ano passado, a gente estava tentando já uma reunião para discutir uma primeira proposta, quando Gilmar diz, olha, aconteceu um fato novo e vocês precisam conversar aí com a reitora, aconteceu um fato novo que vai tomar um novo rumo nesse processo de negociação. O fato novo foi, né, em audiência com a reitoria, nos foi colocado que houve uma movimentação em relação a um duodécimo que a universidade já havia ganhado em última instância, ainda do duodécimo do governo, no período do governo Maranhão, e que o governo tinha movimentado no sentido de arquivar esse processo, e que a universidade entrou, né, nessa perspectiva de não arquivar, porque não tinha sido pago. Então, quando o governo viu isso, colocou tudo numa mesa só, num processo de negociação, e foi enviado para a Procuradoria-Geral do Estado. Isso foi em maio. De maio até então, a gente ficou na luta para estabelecer esse processo de negociação. Então, quando fomos chamados para uma mesa, uma primeira reunião com o Procurador-Geral do Estado, o Fábio Andrade, que coloca aquela proposta que foi refutada pela categoria, que era 40% de deságio e parcelamento em 60 meses. Né? A gente trouxe aqui, a categoria rejeitou por unanimidade, e em novembro, 6 de novembro, tivemos outra reunião com o procurador, apresentamos, né, a decisão da categoria, que não aceita o deságio e que a categoria ainda flexibilizaria no prazo, mas desde que fosse pago dentro do governo João. Foi isso que a gente colocou. Isso em 6 de novembro. O que o procurador colocou? Tenho que voltar para o governador, e isso que ele é quem define, quem determina. Né? E de novembro até junho desse ano foram as tentativas de retomar essa negociação e o procurador apresentar uma contraproposta a partir do que a gente já tinha colocado, né, por decisão unânime aqui da categoria, de não aceitar o deságio. Quando é dia 26 de junho, tem essa reunião com o procurador, que ele apresenta uma proposta que, na essência, não muda nada, que é a manutenção dos 40% de deságio, modificou uma coisinha que foi na diminuição do prazo, ao invés de 60 meses, 42 meses. Né? Então, o que a gente colocou na mesa? Olha, a gente vai para uma assembleia, mas, de pronto, é preciso deixar muito claro que a categoria não aceita deságio. O que significa o deságio do ponto de vista econômico que a gente colocou lá? Né? São 3 perdas. Deságio de 40%, já toma aí 40%, né? A não atualização dos valores, né? E um parcelamento que tem uma corrosão inflacionária. Se você recebe uma parcela hoje, não é a mesma parcela em 2027. Né? De qualquer forma, a gente colocou, a categoria já rejeitou esse tipo de proposta, e também um outro fator. E aí ele colocou que era preciso, porque baseado em outras propostas com outras categorias, mas a gente colocava, a do EPB não judicializou este processo para que se aplique a lei de precatórios nele. Né? Então, nesse sentido, na mesa com o procurador, a gente já colocou isso, e estava no encerramento, o procurador estava saindo, né, daquele processo, e foi para desembargador, enfim. Hoje está com um novo procurador, mas essa proposta de negociação permanece na mesa da Procuradoria. Não foi por decisão e nem por iniciativa, melhor dizendo, da do EPB. Né? Foi por uma iniciativa, por uma decisão do governo. Nesse
Nesse interim, a gente continuou cavando processos de negociação nas mesas políticas, conforme foi deliberado na última Assembleia, que era, do ponto de vista político, continuar nos processos de negociação e, do ponto de vista jurídico, judicializar. A assessoria jurídica já fez isso, né, Grace, José e Carla? Então, nesse sentido, o que a gente fez, né, desde 26 de junho até então, tentar restabelecer esse processo de negociação, sair, e foi isso que a gente colocou, sair da mesa jurídica, porque não é uma discussão jurídica, porque a gente não judicializou, né, não teve trâmite em julgado para aplicar a lei de precatório, e voltar para a mesa política. Então, tivemos reuniões com Cláudio e com Gilmar, que se colocaram, não só, mas eles apontam a possibilidade, realmente, de um acordo melhor, porque permanecer na Procuradoria, obrigatoriamente, porque no campo jurídico envolve deságio. Então, como não judicializamos, né, esse processo, a gente quer sair da mesa jurídica, né, do procurador, e para a mesa política. Mas o que significa esse acordo aqui na prática, né? Nesse período também, aqui nas tratativas com a reitoria, né, e a gente havia solicitado, vocês são testemunhas, a gente orientou, através da nossa assessoria jurídica, que vocês solicitassem as informações sobre o retroativo de cada um, né? Hoje, me parece que se conseguiu 99% de que os professores e professoras tenham acesso ao seu retroativo, vocês olham para o SUAP, né? Então, ainda nesse ponto aqui, a gente gostaria de chamar Cristiane, a professora Cristiane, que é da Comissão de Mobilização e que participou da reunião com a PROGEP, que vai apresentar, né, a partir de uma planilha, não vai ter o nome aqui do professor, os dados são concretos e são reais, o que significa, né, o que a gente tem de acúmulo de perdas e o que significa uma proposta dessa de 40% de deságio. Bom dia a todos, todas e todos. Eu estou falando aqui em nome da Comissão de Mobilização, que na última Assembleia nós constituímos uma Comissão de Mobilização, não sei se vocês lembram, e essa Comissão de Mobilização, ela, em parceria ou colaboração do EPB, nós estivemos envolvidos nesse processo, né? Então, eu queria trazer aqui para vocês, a partir dos dados que a administração central nos apresentou, como é esse cenário dos nossos retroativos. Então, por que essas informações elas são importantes? Porque, até então, nós vínhamos sentando com os secretários, mas sem uma noção do quanto era que repercutiria, em termos de montante, os nossos retroativos. Então, a gente, há muito tempo, vinha solicitando, né, essa atualização dessa dívida e nós não conseguíamos ter acesso a essas informações. Então, tem como colocar a tela cheia, por favor? Até então, o que nós tínhamos de informação era uma certidão de débito que constava não era no SUAP ainda, era no portal do servidor, com uma dívida que correspondia a janeiro de 2018 a dezembro de 2019, que é aquele primeiro cenário que a gente tem ali, ó. Janeiro de 2018 a dezembro de 2019. Então, em 2021, a universidade emitiu uma certidão com a correspondência desse valor, que era aquela certidão que todos nós tínhamos, acho que vocês lembram. Então, dessa certidão, houve uma amortização, que aconteceu entre agosto de 2021 e dezembro de 2021. Todo mundo lembra, né, que a gente recebeu R$ 7.570. Acho que, mês a mês, nós fomos recebendo esse dinheiro.
E, quando foi em dezembro de 2022, houve uma sobra de dinheiro e a universidade converteu no pagamento de mais um percentualzinho dessa dívida que ela tinha conosco, que foi R$2.000. Lembram? Dezembro de 2022. Então, essa informação é importante porque, na certidão de vocês, vem essa amortização. Todo mundo já olhou, né? R$ 9.570, uma subtração desse valor. Então, a gente tem esse primeiro cenário, e aí nós temos um segundo... Pode voltar, vale? Pode o anterior, por favor. Aí nós temos um segundo cenário, que é um cálculo, que a gente não tinha acesso a esse cálculo, que era de janeiro de 2020 a maio de 2023. Por que maio de 2023? Porque é quando o governo do Estado extingue a proibição, entre aspas, da implantação das nossas progressões. Então, a partir de maio de 2023, a universidade passa a realizar a incorporação das nossas progressões à medida que elas forem acontecendo, com pequenos atrasos. Por que pequenos atrasos? Porque, às vezes, faltou um documento. Então, esse processo que foi encaminhado para CCPD, retoma para o professor, enfim. Então, esse movimento de atraso, ele não entra mais no computo dos nossos retroativos. Então, quem progride a partir de junho de 2023 não tem mais esse montante dentro dessa dívida do retroativo. Ela está nesse terceiro cenário aí, que é junho de 2023 a junho de 2024, que a universidade está chamando de retroativo normal. Sim, uma informação importante. Essa reunião aconteceu no dia 31 de julho, com a presença de Grace, nossa assessoria jurídica, a doutora Grace, professora Elizabeth, professora Ana Raquel, eu como representante da Comissão de Mobilização, Ana Paula e Josenildo, da PROGEP, e o nosso contador, Júlio César, uma pessoa assim prestimosíssima. E esse montante, a universidade está pagando a partir de um artifício que ela está chamando de pagamento de diferença. Então, inclusive, começando de trás para frente. Ela está pagando, à medida que vai sobrando dinheiro, ela está pagando quem progrediu, por exemplo, em maio, que já recebeu. Estou dando só um exemplo para vocês. Então, o mês que vem, ela paga em quem progrediu em abril de 2024. Aí, depois, março de 2024. A partir do ano que vem, ela vai pagar a diferença de 2023. Mas para a gente compreender que não entra no montante desse retroativo. E acredito que são cerca de 70 professores, né? Isso que tem esse diferencial de retroativo. Outra informação importante, que a gente sempre ficava escutando um argumento de que o retroativo ele não representava uma unanimidade entre a categoria, à medida que poucas pessoas tinham. Não, são mais de 80% dos professores da UEPB que têm retroativo a receber. Alguns têm um montante considerável e outras pessoas têm um percentual, um montante menor. Então, informações importantes que essa certidão que está nos nossos SUAPs agora, ela é referente à atualização da dívida da universidade para conosco. Não tem atualização monetária. Como nos foi informado, que a Grace depois pode conversar com vocês, a atualização monetária só pode acontecer se a gente entrar na justiça. Se entrar na justiça, nenhuma dívida trabalhista vai ser paga sem atualização. Não é mais ou menos isso? A grosso modo. Depois, Grace fala os detalhes jurídicos dessa história toda. Então, pode ir, por favor. Aí, esse quadro demonstrativo que vocês estão vendo aí, ele é a forma como a universidade calculou o quanto ela nos deve. Porque, até então, nós não tínhamos uma noção de quanto era que isso repercutia em cada um dos componentes do nosso vencimento bruto. À medida que, por exemplo, sobre as férias não incide descontos. A PBPrev ela não vai incidir nessa desconto. Então, a gente tem ali os itens que compõem vencimento, eu não estou vendo essa distância, férias, previdência, quinquênio e a dedicação exclusiva.
Aí, a primeira coluna é aquele primeiro cenário que eu falei para vocês. Janeiro de 2018 a dezembro de 2019, que, no caso dessa pessoa, repercutiu em R$ 58.569,17. Desses 58 mil, tem essa amortização de 9.570, que, na segunda coluna, tem a repercussão da nossa dívida de janeiro de 2020 a maio de 2023, que aí vai somar mais R$ 50 mil. Então, essa pessoa tem retido na universidade R$ 99.980, certo? Então, há, inclusive, professores que aí entram outros elementos, que é, por exemplo, insalubridade, que tem 150, que tem até mais retido nessa dívida trabalhista. Portanto, é importante que a gente observe também outro detalhe, que é quantas progressões cada pessoa teve ao longo desse período, né? Porque isso também vai fazer como é que eu diria? Vai resvelar na forma como cada montante desse está somado. Pode ir adiante, por favor. Então, o que é que a gente tem a considerar nessa história toda que a gente precisa amadurecer? Primeiro, que são as perdas que nós temos. E aí, a primeira perda é a não correção monetária, né, que é uma implicação. A gente tem uma dívida atualizada, mas ela não foi corrigida. Segunda, o deságio, que, como o Beth explicou, como nosso retroativo ele não foi judicializado, então ele não tem que estar na mesa da Procuradoria para discussão. Essa informação ela é importante porque esse retroativo ele soma em torno de 70 a 74 milhões, para a gente entender como isso impacta na negociação. A gente não tinha essa informação. Então, o governo do Estado ele se recusava, até então, a fazer esse processo de negociação, porque ele não tinha essa informação de quanto era que se implicaria em termos de suplementação para a UEPB. Qual é o detalhe? É que a UEPB, como o Beto explicou, tem um 1/10 a receber do governo do Estado, que corresponde a 30 milhões. Esses 30 milhões, o governo do Estado quer que seja colocado nessa negociação. E ele quer que seja colocado como? Por exemplo, com a UEPB abrindo mão desse montante. Que aí são questões que, a partir de agora, a gente vai ter que sentar, porque, embora pareça que a gente não tenha avançado na negociação, nós avançamos, sim, à medida que agora a gente tem acesso a uma série de informações que a gente não tinha, e a gente tem outra estratégia possível de negociação. Inclusive, uma delas é sair da mesa com o procurador. Essa possibilidade, como o Beth acabou de dizer, ela já existe. Inclusive, ontem foi a reunião, não foi? Com o Cláudio, e ele acena para essa possibilidade. E, nesse processo, a gente ainda tem um elemento novo, que é uma personagem que, até então, não fazia parte desse processo, que é o novo procurador. O que é que a gente tinha? A gente tinha um procurador que era muito intransigente, muito indisposto à negociação. Inclusive, eu não sei se vocês lembram, mas na Assembleia passada, Beth falou que ele já chegou com um acordo para ser assinado. Disse, assine aqui, se vocês quiserem, já tem um acordo. Não sei se vocês lembram disso. Então, agora a gente espera que essa nova figura que aparece nesse processo de negociação seja mais flexível, ou pelo menos esteja afeita a nos ouvir e a aceitar se retirar dessa negociação, à medida que não é o lugar dela, né? Não é o lugar da Procuradoria estar nesse processo de negociação. Essa negociação é uma negociação política e econômica. Ok, Cris. Bom, eu vou concluindo, Beth. Então, a gente tem o deságio e tem o parcelamento, que vai implicar na depreciação dessa dívida. À medida que, por exemplo, a gente tem uma parcela dentro dessa proposta do governo do Estado que corresponderia a R$ 1.000 hoje, ela tem um poder aquisitivo, e daqui a 3 anos, com certeza, ela tem um poder aquisitivo bem menor. E aí a gente tem
que é outro grande problema. O risco do precatório, porque se a gente for para um trâmite de judicialização desse retroativo, nós já sabemos que vai ser transformado em precatório. Inclusive, é uma ameaça que, no processo do duodécimo, já veio dizer que vai tornar o precatório o duodécimo da UEPB precatório. Então, nós estamos o tempo todo sendo ameaçados com essa possibilidade. Tem 50 professores nossos que já ganharam, inclusive, essa ação. A professora Dilma é uma delas, está aqui na frente, do retroativo, mas é precatório. Né? E aí, se é precatório, provavelmente, nós não recebemos vivos, né? Nenhum de nós. E outra questão que a gente precisa considerar nesse processo são os descontos. Esse retroativo não tem desconto de imposto de renda, certo? Como está dito ali, é um rendimento recebido de um ano anterior. Então, sobre esse rendimento, não implica imposto de renda, só implica o desconto da PBPREV. A norma está ali, da Receita Federal, é uma normativa do ano de 2014, como uma espécie de compensação por quem tinha dívidas trabalhistas de anos anteriores. Então, para a gente fechar, bote o último slide, por favor. Esse é o último? Ah, tá. Então, eu pensei que eu tinha colocado um cálculo, mas então vamos voltar para o segundo, o do meio. Então, essa pessoa que tem uma dívida de 99 mil, eu vou fechar em 100 para a conta da gente ficar fácil de ser feita. Então, 100 mil reais, aplicando o deságio de 40%, que é o que está sendo proposto para a gente, que aí qual é o detalhe? Que Beth falou isso. Como a gente não judicializou, então não tem que ter deságio nenhum. E se tiver deságio, a lei estabelece que o dinheiro tem que ser pago de uma vez, certo? Que aí a gente tem que pensar em todos os cenários, todas as possibilidades. Então, 100 mil reais, aplicando o deságio de 40%, a gente vai para 60 mil. Dividido em 42 vezes, dá quanto? 42 prestações de... Não tem, só em si a PBPREV. E a depreciação. 1.428, e nós aplicaríamos uma redução de 14%, que seria da PBPREV. Aí tem um elemento a mais, só a depreciação e outra história, o número de parcelas. Porque aí o governo, o procurador argumentava que a dívida não era dele. Então, qualquer outro governador pode usar o mesmo argumento. Por isso que Beto estava colocando. Qualquer negociação nossa tem que ser dentro do governo João, não ultrapassando o governo João. Então, em linhas gerais, é dizer para vocês que a gente tem esse cenário, que é um cenário que nós não tínhamos até então. A gente tem, mais ou menos, agora, por onde pensar e pensar as possibilidades. E aí tem a assessoria jurídica também, que já tem estudado as estratégias outras, porque, como eu comentei com vocês, tem pessoas que têm 2 progressões, tem pessoas que chegou ao final da carreira em 2022. Isso. Então, que é o meu caso. Então, não tem mais nenhuma progressão, mas tem pessoas que têm 4 progressões nesse processo aí. Então, como é que fica cada cenário desse? Ok, Cris. Obrigada. Esse microfone fica contigo? Então, gente, essa síntese que a professora Cristiane apresentou aqui, ela representa, colocou aqui, o que a nossa discussão, a nossa reunião com a Progep, que apresentou esses dados, né, depois de solicitações, né, feitas pela do EPB, e claramente vocês acessem o SUAP de vocês, tem essas informações, e aí vocês vão observar o que representa, né, o que tem aí de perda ou de passivo a receber, o que representa se a gente fechar uma negociação dessa que a do EPB, de antemão, a diretoria já coloca como, a partir, inclusive, do que a categoria já colocou na Assembleia anterior, de não aceitar deságio, né?
Assembleia aqui, ela foi prevista no final do período passado. Eu acho que todos lembram aqui quem participou, né? E estava marcado para o dia 1º de agosto, a diretoria, né, fez essa prorrogação. Estamos hoje aqui, no dia 13 de agosto, e essa Assembleia foi decidida, tê-la hoje, para a gente decidir. Houve alguma nova proposta, o governo do Estado apresentou uma nova proposta para nos pagar. É importante aqui a gente estar vendo, observando aqui estudantes, né, tanto virtualmente como presencialmente, e vocês estão percebendo que é salário. Não estão pagando nossos salários. O professor Cristiano colocou aqui 1/3 de férias, insalubridade, vencimento, isso é salário. Nós somos trabalhadores, nós somos assalariados. Eu não sou sócio de empresa privada, não. Eu não sou empreendedor, não. Eu sou trabalhador, eu sou professor. O salário está sendo o salário de sustento da minha família, que está faltando. Eu estou endividado. Agora, eu ouvi aqui nessa Assembleia uma narrativa que avançamos, e receber a declaração, o que a universidade me deve de salário. Isso é avanço, pessoal? Porque eu já sabia, há muitos anos, que a dívida era 75 milhões de reais. Eu já sabia, porque está nos documentos do Tribunal de Contas. Agora, a gente chegar numa Assembleia aqui com outra narrativa, completamente diferente da narrativa da última Assembleia. Completamente diferente. Vamos esperar a boa vontade de Cláudio Furtado. Cláudio Furtado é professor do Departamento de Física da UFPB. E a progressão dele está paga. O salário dele não está atrasado. Então, a gente continuar ouvindo esse mesmo discurso, pessoal. Estamos a serviço de quem? Do governo do Estado? Somos parceiros do governo do Estado em prol dos nossos salários? Vamos fazer o jogo do governo do Estado? Porque eu tenho alguma parceria com o governo do Estado? Eu tenho um projeto de pesquisa com o governo do Estado? Eu tenho uma bolsa com o governo do Estado? Aí eu vou abrir mão da minha dignidade? Conclua, professor. Eu não abro mão. Eu poderia ter a bolsa que eu tivesse. Eu poderia ter o projeto de pesquisa que eu tivesse. Mas eu tenho dignidade. É meu salário, eu sou trabalhador. O que é que eu vou dizer a meus filhos? O que é que eu vou dizer a meus estudantes? Tem gente aqui que vai votar contra a greve porque tem compromisso com o governo do Estado. Doutora Cátia. 3 minutos. Depois, Cristiane. Bom dia, colegas, todos e todas. Bem, complementando a fala do colega que me precedeu, essa Assembleia ia ser no dia 1º, né? Eu estava, inclusive, bastante... Quer dizer, não estava ansiosa, porque eu estava tentando descansar um pouco no recesso, né? Ansiosa, inclusive, é a doença, né? Embora tantos problemas a gente tenha, né? Mas eu concordo com o que o professor colocou antes e penso que a gente não pode abrir mão do estado de greve, inclusive de votar a greve hoje. Porque o que foi colocado aqui pelas colegas, com todo respeito, né, ao que tem sido feito pelas colegas na mobilização pelos campos, é exatamente o que o colega que me precedeu disse. Nós estamos aqui para exercer o nosso direito de professores e estudantes da Universidade Estadual da Paraíba, ou para ficar ouvindo essas conversas, com todo respeito, conversa mole do governo do Estado, enrolando a gente sistematicamente. Quem é que quer trabalhar sem receber o seu salário completo durante esse tempo todo? Eu faço essa pergunta. Qual é a categoria que vai querer trabalhar sem receber o seu salário completo? Que exemplo nós, professores, estamos dando para os nossos estudantes, que, inclusive, estão voltando a participar das assembleias, depois de tanto tempo de ausência, né? Tendo em vista a situação precária da nossa instituição, que é muito frágil, né? Que tem uma democracia muito frágil, é uma estrutura muito precária, que tem deixa muito a desejar, né? E também a pandemia. Então, que exemplo nós estamos dando? O nosso problema não é só o retroativo, né? Nós temos uma instituição sucateada. Todos os laboratórios têm problemas. Eu tenho um laboratório de matemática
que eu coordeno há 10 anos, né? Porque ninguém quer também, né? Eu inventei para ajudar a organizar o ambiente lá do CCT. Com materiais de 10 anos atrás. Tem o Labimute, que foi há 3 anos o edital criado pela PRPGP, finalmente, que a PRPGP não tinha nem edital. Né? A gestão anterior era extremamente desorganizada e antidemocrática. O que é que acontece? Não funciona. Está lá o prédio abandonado, entre aspas. Eu poderia estar rendendo muito mais na UEPB. Eu já não estou mais aqui em pós-graduação, porque teve problemas gravíssimos na pós-graduação daqui onde eu estava e não foi resolvido pela falta de democracia que existe nessa instituição. 30 segundos, professora. E agora eu também não consigo render tudo o que eu poderia render na graduação, por falta exatamente de apoio da instituição. A extensão também tem editais, mas os editais estão com valores de mais de 10 anos atrás. Quer dizer, pelo amor de Deus, né, minha gente? A luta não é só pelo retroativo, é pela lei de autonomia financeira. Tempo. É uma luta de poder. O governo quer que a UEPB ceda o seu poder para ele e ele manda aqui. Aí eu pergunto, vamos continuar, vou concluir, vamos continuar cedendo o nosso poder para ele ou vamos exercer a nossa cidadania? Obrigada, professora. Cris. Cristiane, depois o professor Valderi. Bom, aqui não é mais comissão de mobilização, é base. O que eu acho dessa história toda? Quando eu digo que nós temos um cenário novo, nós temos um cenário novo, à medida que a gente estava no escuro. E agora, vários elementos que, embora, como o professor Juraci disse, a gente soubesse que essa dívida era em torno de 75 milhões, nós não tínhamos nenhum documento que provasse que essa dívida existia. Uma coisa é eu dizer, você me deve 10 mil reais, outra coisa é eu provar que você me deve 10 mil reais. Agora, nós temos como partir para qualquer tipo de ação, inclusive judicialização individual, porque essa negociação, que vai depender do que nós aprovarmos aqui em Assembleia, que essa diretoria aqui, que nos representa, assinará, porque sem a assinatura da nossa diretoria não tem acordo, vai depois demandar uma assinatura individual de cada um de nós. Inclusive, uma informação que não foi dada, que eu queria dar, é que tem alguns colegas nossos que já se aposentaram, que têm retroativo, mas esse processo de movimento vai acontecer com cada um, como eles não estão mais na folha da UEPB, requerendo essa solicitação de declaração. Então, a gente agora, voltando, a gente tem personagens novos nesse processo, e a gente tem um documento que diz o que é que nós temos direito. E ter esse direito implica, inclusive, em nós, cada um de nós individualmente, não aceitar, à medida que eu posso ter meu retroativo no segundo cenário. E, no segundo cenário, eu posso tentar brigar na justiça por ele de outra maneira. Né? Que isso aí, a nossa assessoria jurídica vai nos ajudar depois a pensar como é que nós iremos proceder, cada um de nós. Então, o que a gente precisa pensar aqui é se a gente vai dar mais um tempo para escutar essas outras pessoas que entraram nesse processo, inclusive esse novo procurador, se essa pessoa vai se retirar e se nós vamos ter, de novo, esse processo sendo discutido na Secretaria de Planejamento e em Ciência e Tecnologia, que é Cláudio Gilmar. Se é professor da UFCG, do IF, do CÃO que for, é uma pessoa que está no governo do Estado representando os interesses do governo do Estado e é com ela que nós temos que sentar. A condição dele lá é de secretário. E a nossa, de coletivo que está requerendo, que está pleiteando o pagamento de um direito, que é um direito trabalhista. E aí a gente precisa entender que, politicamente, essa negociação é o que nos ampara. Porque a gente pode ir, como eu falei, vários já foram para a justiça. Isso é um direito de cada um de nós, isso é uma decisão individual. Agora, nós, como coletivo, somos muito mais fortes. E aí a gente vai ter que pensar se nós vamos esperar mais um pouco para que essa negociação avance. Conclua. Obrigada, Cris. Valderi.
Então, pessoal, companheiros e companheiras, bom dia. Bom dia a todos vocês. Levantar aqui duas questões, né, fundamentais, já discutimos nesse mesmo auditório tempos atrás. Primeira questão é a profissionalização da nossa relação trabalho-capital. Discutir aqui com os companheiros a construção da autonomia financeira dessa universidade. Como é que ela foi construída? Construída na amizade, na batidinha de ombro e na troca de beneficiamento. E o resultado é esse. Por que que o PGR não chama os sindicatos, não chama a reitoria para discutir a questão da autonomia financeira da universidade? Por que não judicializa esse processo? Existe o processo? Esse processo existe? Por que que ele acabou? E por que que ele não anda? Dentro disso, que de o nosso PCCR. Eu lembro, professor Jaci, essa universidade saiu dando palestra aí em outras instituições, mostrando como é que se constrói a autonomia financeira. É desse jeito. E é desse jeito que nós nos encontramos hoje. Com 8 anos sem receber salários. 8 anos, nosso salário sendo boicotado, não pago, eu não sei se é furtado ou se é roubado, mas pode ser alguma coisa dessa natureza, pela máquina estatal desse Estado. E a gente batendo palma. E a gente batendo palma, dizendo que tem que adiar. O adiamento, pessoal, conduz a mais a nossa subserviência enquanto trabalhador. Tem força para greve? Eu não sei, Oswaldo Cunha, se tem. Mas tem que ter força para alguma coisa. E a coisa que eu defendo é além de uma greve. É além de uma greve. Essa universidade, a professora disse aí, eu me preocupo muito com ela. Porque quando deixa de pagar, nós temos aí, e tem um discurso muito forte dessa universidade, que não é verdadeira, que é a universidade da inclusão. E eu sou professor de sala de aula e vejo o quanto está incluído nessa universidade. Essa universidade não inclui, ela exclui. Ela é um tabuleiro de exclusão a céu aberto. Pode até pegar esses 30 milhões e ver o que é que pode fazer para dar alimentação e dar moradia a essa estudantada que está aí. Porque se for nesse tabuleiro administrativo, senhor Pereira, nós vamos fechar essa instituição. E é isso que o governo do Estado quer. É isso que o governo do Estado quer. 30 segundos, professor. É isso que ele quer, porque nenhum governo desse Estado até agora teve compromisso com a instituição. Então, nossa luta é maior do que as progressões. Nossa luta é pela autonomia financeira, nossa luta é pelo nosso PPCR, que eu acho que não foi enterrado por um engano, mas deveria ter sido, que eu não tenho mais. O que eu não posso mais, o que eu não mais suporto enquanto trabalhador, é ficar com 8%. Cunha. Bom, tem o último inscrito aqui, fechando o bloco, Cunha. Tem mais um bloco aí, quem quiser se inscrever, colocando o nome. Três minutos. É completamente impossível falar só em 3 minutos, vou tentar. Não quero ser... Não, bom dia novamente às companheiras e companheiros, permita chamá-lo assim. Eu não vou entrar no mérito da matéria, porque eu não tenho legitimidade direta para interferir no mérito da matéria. Mas, como é de conhecimento público dessa e de outras assembleias, ou seja, melhor dizendo, é de conhecimento público da categoria, que desde outubro próximo passado, outubro de 2023, por convite da diretoria do EPB da época, a regional passou a acompanhar todos os passos, todas as reuniões, todos os cenários das tentativas de recuperar ou de retomar as negociações da pauta do retroativo com o governo do Estado. Portanto, eu confesso aqui que eu estou, de certa forma,
chocado com algumas falas que eu ouvi. Comento chocado. E vou tentar dizer por que estou chocado. Porque, veja bem, a gente tem e deve manter de forma inarredável o direito à boa divergência. Manter de forma inarredável o bom debate. Agora, manter-se de forma não tão clara, baseada em subterfúgio, em meias conversas, para depois achar que está dizendo uma meia-verdade, não está dizendo aqui. Eu estou me sentindo aqui chocado, porque eu estou sentindo que o sindicato nosso está sendo acusado de ser conivente com meias conversas nas mesas de negociação com secretários de Estado e com o procurador. Eu considero uma fala como essa meio de ignorância no sentido de expressar desconhecimento dentro da coisa e um pouco também de má fé. E eu acho que a gente não pode, quanto categoria de docente, se permitir a criar narrativas a cada momento a título de atender interesses inconfessáveis. Porque se fossem interesses confessáveis, as pessoas assumiam de forma franca e honesta a realidade que está diante de nós. Não forjar. Então, eu não poderia ficar silente diante de algumas narrativas que eu vi aqui hoje. Não poderia. Porque a decisão se a categoria deflagra ou não greve, e a partir de qualquer, é de vocês, companheiras e companheiros. E olha que eu vou dizer, eu já acompanhei nesta universidade e outras universidades, greves muito difíceis, que foram exitosas. Mas a preocupação, não basta se declarar uma greve. Tem que saber se tem condições de a greve alterar a correlação de força existente. Portanto, é isso que eu queria dizer. O Sindicato Nacional, não tenho dúvidas, companheiro. O Sindicato Nacional vai estar onde sempre esteve, apoiando qualquer deliberação que essa categoria tome na sua instância. Estou concluindo. Tá. Cortou o som? Cortei, não. Cortou o som? Tá, então 10 segundos, tá vendo? O Sindicato Nacional vai continuar, não tenho dúvida, onde sempre esteve, apoiando material, politicamente, fisicamente, politicamente, se for necessário, toda e qualquer deliberação que essa categoria tome de forma legítima, franca e aberta. Conte com o Sindicato Nacional para encaminhar, continuar ampliado com vocês, na medição que vocês tomem na Assembleia de hoje. Qualquer que seja o resultado da decisão, se for tomada de forma correta, nós estaremos apoiando a luta da do EPB, porque nós merecemos ser vitoriosos nessa luta de pagamento dos retroativos. Bom dia a todos e todas, que tenhamos uma boa Assembleia. Valeu, obrigado. Gente, olhando aqui, não consegui captar nenhuma inscrição. Araruna tem inscrição. Está sem som? Elizabeth, só uma questão de ordem, por favor. Tem som aqui não. Cortou meu som, amigo? Elizabeth, está me ouvindo? Elizabeth, Araruna, tá inscrito. Quem é que está aí? Isso. Professor César? Isso, estou aqui, Elizabeth. Tá sem som, César. Oi, som? Está ouvindo agora? Marraca. Está aberto aí? Está aberto aqui o microfone. Está aberto aí o microfone? Oi, César. som, está me ouvindo? César, ok, pode falar. Ok. Bom dia, Elizabeth, colegas dos demais campos e aqui de Araruna também. Eu acredito que tem um ponto importante aí, Elizabeth, eu acho que vai ser colocado um pouco mais na frente, é a questão do deságio. Eu acho que a sua fala no início, ela foi muito pertinente quando você falou que a categoria ela é não ao deságio. Então, acho que isso tem que ficar muito claro, que a categoria ela não quer o deságio. E a questão do ponto de greve, eu acho que são duas votações que devem ser colocadas diferentes. Isso é uma proposta que eu estou dando, para que não se vincule uma a outra. Tá? A questão do deságio, eu acho que é uma votação, ou seja, a categoria não aceita, ponto. E a questão da greve é outro ponto. Que como eu lembrar da Assembleia passada, nós colocamos aqui, principalmente pelo campus de Araruna,
as dificuldades que nós temos todas as vezes que temos uma paralisação, né? Isso nós falamos não só como professor, mas aqui como coordenador também, adjunto do curso de Física, da importância do pensamento em relação a uma paralisação. Nós somos favoráveis, sim, às mobilizações, nós somos favoráveis, sim, a qualquer tipo de luta que venha em prol da categoria, e o ponto importante aí, como já foi colocado por alguns colegas, é a questão salarial, isso é um fato. Ninguém quer perder nenhum centavo em relação a salário, até porque isso foi uma coisa que não foi paga e não está atualizada. E a proposta do governo em dividir em 42 parcelas, ela realmente é inadmissível, né? Você pegar 40% de deságio e ainda dividir o saldo restante em 42 parcelas, eu acho que isso aqui é uma coisa, e sem correções, eu acho que isso aqui é uma coisa muito unânime aqui de Araruna, dos colegas professores, que dizem não ao deságio e não ao parcelamento em 42 parcelas. Tá? E são 60, não, 42. Acho que 42. 42. Então, assim, eu acho que tem que ser colocado, Beto, isso bem direito na hora da votação, tá? Eu acho que é isso aí, e estamos aqui acompanhando. E também temos hoje a presença não só de professores, né, mas sim de alunos aqui do curso de odontologia, do curso de civil e do curso de física. Tá? Bom trabalho. Valeu, César. Obrigada. Nelson Júnior. Eu estou inscrita para comunicar aqui. 3 minutos. Bom dia a todos e todas presentes. Cheguei um pouquinho atrasado, peguei a Assembleia andando, mas peguei no início ainda. Cheguei na fala da colega Cristiane. Veja, não é um momento fácil, não é um momento simples para a gente avaliar e decidir. Se fosse fácil e simples, nós só teríamos, no máximo, 10 pessoas aqui. O fato do auditório estar lotado é que mostra que o assunto é palpitante e que todo mundo quer opinar, decidir, votar, acompanhar, como os estudantes, técnicos que estão aqui. E já faz um bom tempo que o sindicato vem negociando com o governo do Estado. E aí eu quero parabenizar a direção do sindicato, porque não é fácil você sentar numa mesa de negociação e obter as respostas que você deseja. A gente nunca obtém as respostas que a gente deseja. A gente obtém as respostas possíveis, sem greve ou com greve. Nunca é aquela resposta que a gente gostaria. Dito isso, concordo com boa parte das questões que foram aqui levantadas por vários colegas, Valderi, Cristiane, concordo com boa parte das questões que foram aqui levantadas. Agora, eu tenho plena confiança na condução do processo que o nosso sindicato está fazendo. E aí, quero me acostar ao que tem sido dito aqui, não dá para aceitar o deságio, como o governo apresenta, ainda por cima parcelar em 42 vezes. Eu acho que é importante a gente continuar tensionando e pressionando o governo. Aí eu não sei se agora, se o próximo passo é ou não é greve. Eu não sei se o próximo passo é ou não é greve. Sabe? Geralmente a gente estabelece a greve quando o governo não negocia, quando a negociação não anda. Eu acho que a gente pode pensar uma forma de intensificar ainda mais essa pressão, porque não adianta simplesmente fazer a greve num momento e você, no dia seguinte, você não ter aquela pressão grande para fazer valer a sua posição. É preciso você fazer a greve e, no outro dia, ter gente para botar pressão mesmo, botar pressão forte em relação ao governo. Eu acho que a greve é um horizonte, a gente não pode abrir mão dele. Ou dela. Conclua, professor. Mas concluindo, estou refletindo aqui na hora de apresentar a proposta, eu farei uma fala sobre isso. Talvez o momento não seja ainda de tensionar, chutar a porta e fazer a greve, mas talvez seja necessário algo mais duro para continuar mostrando a nossa resistência e mostrando ao governo. Se não chegar a um acordo, nós vamos entrar com os 2 pés na porta e resolver a questão, como a classe trabalhadora tem feito historicamente. Então, um pouco isso, vou refletir aqui um pouco sobre uma proposta nesse aspecto. Obrigada, Nelson. Manuela? Manuela, por favor. Representante dos estudantes CA,
Do DCE. Toda vida me chama. 3 minutos, viu, querida? Bom dia, gente. Sou Emanuele, mas podem chamar de Ema. E eu fico muito feliz de hoje a gente ver esse auditório cheio. Era uma coisa que a gente não tinha visto anteriormente e hoje a gente está vendo. Então, ainda bem que a gente está retomando esse espaço realmente de visão. Como DCE, eu acho que é muito claro que a gente está aqui para estar apoiando a luta dos professores, que é muito válida e que a gente precisa estar em sintonia. Então, dentro de qualquer âmbito que for a escolha, a gente precisa estar juntos, independente, e estar cobrando, obviamente, o governo do Estado a estar dando esse retorno para os professores. Como já tem aqui também muitos alunos, também peço que, após a gente finalizar aqui, a gente também se reúna, converse um pouco, para a gente compreender e estar falando também para os outros alunos compreenderem efetivamente esse tipo de questão. Eu sei que, como a professora colocou, é bem complicado essa lógica de números, mas a gente precisa estar atentos, porque a gente não é só estudante. A gente, um dia, vai ser também professores e a gente precisa estar compreendendo também a luta deles para poder se somar. É isso. Obrigada, Manuela. Obrigada. Depois a gente... fechando agora o bloco, tem minha fala. Bom, certo. Esse processo de negociação, né, que a gente tem levado enquanto diretoria, né, com a valiosa contribuição do Sindicato Nacional, desde a gestão anterior, o que a gente tem que colocar claramente aqui, que todos os passos que esta diretoria tem dado têm sido a partir de deliberações da categoria em assembleia, né? Quando se coloca aqui que estamos no processo de negociação, não estamos colocando aqui, porque a gente tem medo de greve. Já participamos de greves bem mais difíceis, e vocês sabem disso, inclusive aqueles que cobram, que não estavam também, né? Então, nesse sentido, o que essa diretoria tem colocado? Estamos nesse processo de negociação, né? Nem sempre o que a gente quer, o tempo é aquele que a categoria exige. Um processo de negociação é um processo que exige diálogo, exige idas e vindas, como bem nos ensinou Paulo Freire, né? Então, nesse sentido, e aí já, quando a gente for discutir nesse próximo ponto, o que está em curso ainda nesse processo de negociação, é de que o que a gente tem colocado, o que a gente colocou na mesa de negociação com o procurador, a não aceitação do deságio, né? O não parcelamento fora do governo, João Azevedo, porque isso representa essas perdas do ponto de vista econômico, vocês sabem, e do ponto de vista político, que a gente deixou claro também no processo de negociação. Não há perda, mas aliás, é uma perda e também uma coisa muito grave, porque isso pode ensejar para qualquer outro governo fazer a mesma coisa, né? Bloquear progressões e tal, né? E congelar e depois descongelar e aplicar, tomar como referência algo que foi feito com a UEPB, né, sob a assinatura do sindicato, né, de um acordo que economicamente lesa a categoria e politicamente é muito ruim, é muito complicado. Então, para deixar muito claro, e isso a gente conversou, não só aqui, colocou isso muito claro nas mesas de negociações com os secretários e com o procurador, mas também nos nossos diálogos com os colegas, né, com a categoria, nos processos de mobilização em todos os campi onde a gente passou. Então, deixar muito claro que a proposta da categoria, da diretoria, respaldada por esta categoria, é não aceitar o deságio. Não ao deságio e não a parcelamento fora do governo. Dito isto, né, a não aceitação do deságio é retomar esse processo de negociação para a mesa política, onde ela estava inicialmente, que foi para a mesa jurídica e não por decisão da diretoria do UEPB, nem do Sindicato Nacional, pela conjuntura do momento que foi levada para lá e que a gente participou desse processo de negociação, né? Então, encerrado a minha fala aqui, a gente fecha esse ponto, né, que foi
a proposta de acordo, e aí dialogando, viu, com a preocupação que o César colocou, né, a posição é clara, não aceitar o deságio, que a gente já colocou isso para o procurador, né, e não parcelamento fora do governo João, que isso a categoria já tinha colocado na Assembleia em outubro do ano passado. Certo? Não teve mais. Então, só para rapidamente, e o que significa, então, esse processo de negociação em curso, né? A última processo de negociação com o procurador, como vocês falaram, foi aquilo que a gente já discutiu, né? A Assembleia passada, vocês lembram que a categoria deliberou que continuássemos no processo de negociação política e também jurídica, acionar juridicamente. Isso já foi feito. O jurídico está caminhando em relação a esse processo. A gente solicitou, neste período, reuniões com Gilmar e com Cláudio, porque era nesta mesa que a gente estava no processo de negociação. Então, o que tem de algo... Sim, e também uma nova reunião melhor dizendo, com o novo procurador. Essa reunião com o novo procurador é quinta-feira agora, desta semana. E qual é a posição que a gente vai levar para essa mesa discutir com o procurador? O retroativo das progressões não foi judicializado pela do EPB, portanto, não tem como estar na mesa jurídica, a gente quer voltar para a mesa política, e tanto o secretário Cláudio quanto o secretário Gilmar colocaram que tem margem para uma negociação fora de deságio, porque se permanecer na Procuradoria Geral do Estado, tem deságio, porque é lá onde fecha os acordos com essa perspectiva, né? Então, nesse sentido, ontem tivemos reunião com o professor Cláudio, né, que tem contribuído, sim, neste processo de negociação. Tivemos reunião também com Gilmar, e como este processo está na mesa da Procuradoria Jurídica e entra o novo procurador, a gente tem uma reunião para dizer claramente, nós queremos que essa discussão seja conduzida no campo político. No campo político, portanto, na mesa de negociação política, né, com Gilmar, que é da Secretaria de Planejamento e Gestão, e o professor Cláudio, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior, que é o EPB, né, faz parte, né? Então, nesse sentido, quinta-feira agora, a gente tem essa reunião com o procurador Fábio Brito e já protocolando reunião com Gilmar e com Cláudio para retomar esse processo de negociação no campo político. Nesse ponto aqui, se tem alguém que quer fazer alguma... Oi, Jordana. Então, bom dia, pessoal. Que bom, né? Um auditório lotado, estudantes. Inclusive, eu queria parabenizar o Centro Acadêmico de Direito. Tem alguém aí do Centro Acadêmico de Direito? Eu li uma postagem na rede social deles e quero parabenizar pela politização, né? Eles reforçando a importância da luta dos professores e também defendendo a universidade. Quero parabenizar aqui. Pelo menos foi o único que eu vi do Centro Acadêmico, não vi de outros, nem do meu curso, inclusive. É uma pena, mas quero parabenizar. E eu não vou fazer nenhuma avaliação mais sobre o processo das progressões, porque algumas falas aqui me contemplaram. E eu já fiz na outra Assembleia. Eu queria só fazer uma pergunta aqui, o pessoal que está da administração da universidade, estou vendo aqui Pereira, professor Ricardo. Veja, pelo nosso plano de cargo e salário, estou falando aqui da carreira agora, né? Nós temos lá um artigo que a progressão para professor pleno, que seria o titular, não é? Seria o último nível, né? Que é nas federais, teria aquela prerrogativa de ter um percentual de cada departamento. Não estou lembrada aqui direito os termos, vocês me ajudem. 10% de cada departamento, e à medida em que os professores chegassem nesse momento, a universidade, os departamentos iam fazendo o concurso público, não é isso?
Que eu saiba, não existe nenhuma legislação que impeça que isso ocorra. É isso? Existe? Não. Então, muitas pessoas, inclusive eu, o professor Valderi, professor Moema, a professora Cristiana, que eu acho que tem mais de umas 100 pessoas que já poderiam estar fazendo isso. A gente concorda com isso? Não, mas é o que tem na lei e que poderia estar fazendo isso. A universidade abriu um concurso público, agora, né? E está em letra morta, está engavetado, né? Eu queria saber por que isso não aconteceu. Porque eu acho que existem duas questões. Uma é a luta para que isso se altere, para que a gente possa ir, como as federais conseguiram, o ANS 30 conseguiu, segundos. para que a gente consiga ir para o titular, ou pleno, ou que nome seja, por progressão. E a outra, enquanto isso não acontece, porque tem que ser alterado na Assembleia Legislativa, que se faça valer o que está hoje no PCCR. Eu queria que a universidade explicasse por que isso não está ocorrendo. Isso é ilegal. Né? Quer dizer, nós já poderíamos... Eu posso até ser reprovada na prova. Posso até não passar, mas eu tenho o direito de fazer. Ou eu e todos os professores que se encontram nessa situação. Então, acho que isso é urgente, porque isso é carreira, é conquista. Conclua, porque o que está por favor. acontecendo, só um segundo, é um rebaixamento das carreiras, né, do executivo. Porque enquanto não tem dinheiro para o executivo, para a educação e saúde, agora mesmo o governo federal destinou mais de 100 bilhões para aumento do judiciário. Conclua. Então, se a gente não lutar, gente, ninguém vai lutar por a gente, não. Então, vamos à luta. Obrigada. Obrigada, professora. Bom, nesse ponto de discussão, que é o processo de negociação do pagamento retroativo, né, foi informado, né? Então, qual é o que a gente gostaria de saber? Alguém mais inscrito nessa discussão aqui? Juraci, e a mesa depois tem um encaminhamento. Pode. É o ponto 2, tá aberto. É o ponto 2. Bem, a primeira fala, na minha primeira fala, pelo tempo, né, eu não complementei algumas informações importantes, pessoal, mas, contemplado aqui com alguns colegas, o problema da UEPB não se restringe à dívida de salário. Tá? Não é dívida de salário apenas. Se fosse apenas isso, né, se a Universidade Estadual da Paraíba tivesse recebendo os duodécimos, pelo menos de 3%, a gente estava discutindo só retroativo. Se a Universidade Estadual da Paraíba tivesse conseguido ofertar bolsas e assistência estudantil de restaurante universitário suficiente para os estudantes aqui dos 4 centros aqui do Campus 1, aí o problema era só retroativo. 270 bolsas de restaurante universitário não são suficientes nem para um centro só, quanto mais para todos os centros do Campus 1. Se a universidade tivesse dinheiro para capital, né, comprar equipamentos, computador, reforma, construção, em 2024, aí o problema seria só retroativo. Mas a universidade só tem R$ 700 mil para o exercício de 2024 todo para os 8 campi. Se a reitora da Universidade Estadual da Paraíba tivesse, talvez, dormindo tranquilamente, não fosse uma ordenadora de despesa com a dívida de 75 milhões de reais e sem dinheiro para capital, sem dinheiro para pagar sentenças judiciais, vocês sabem aqui quanto a UEPB já pagou de sentença judicial apenas em 2024, dinheiro que está saindo dos estudantes, dinheiro que está saindo para construir laboratório, comprar reagentes. A professora Cristiane deve saber desse valor. 1.600.000, professora Cristiane, só em 2024, professora Ana Paula Bispo. 1.600.000. 1.600.000 de sentença judicial, porque tem que pagar. O juiz dá 30 dias, né, advogadas? 60 dias, ela está me corrigindo aqui, ó. O juiz dá 60 dias para a universidade pagar. A universidade pagou 1.600.000. Alguém sabia disso? Ah, vamos fazer uma proposta. Não vamos fazer greve, não.
Vamos colocar na justiça. Está aqui os colegas advogados. Quanto de honorários de sucumbência, professor Pereira, a UEPB vai pagar? Quanto? Quanto? E esse dinheiro vai sair de onde? Vai sair dos estudantes. Vai sair, pessoal, da pesquisa. Vai sair da extensão. Mas é melhor, professor Pereira. É melhor, professor Etan, professora Dilma. Né? Não vamos fazer greve, não. Conclua, professor. Vamos estar na justiça e vamos acabar essa universidade. Obrigada. Quem agora? Quem agora? Juscelino, em seguida, Cátia e Rita em Guarabira depois. 3 minutos, por favor. Bom dia, pessoal. É muito bom ver esse auditório lotado, né? Lembra 2011, 2013 e outros momentos que nós vivenciamos aqui. Eu queria pegar aqui uma carona na fala do professor Valderi e chamar a atenção para uma questão que é fundamental, né? Que é a relação capital-trabalho. De que lado nós estamos? Né? Acho que cada um de nós precisamos refletir nessa direção. Né? São 7 anos esperando, né, a receber esse dinheiro do retroativo das progressões. Quando eu vi ontem no SUAP, eu fiquei feliz, que eu achava que esse dinheiro ia estar na conta da gente ontem. Né? Eu esperava isso. Fiquei bastante feliz. Mas, pelo que nós estamos vendo, né, dificilmente a gente vai receber esse dinheiro. O professor Juraci trouxe esse dado novo aí, quem não sabia, 1.600.000, né? Me parece que isso aqui é uma reserva de valor muito grande, né, para quem ministra no campo do judiciário, né, uma reserva de valor. Então, judicializar é interessante para muita gente, né? Honorários e sucumbência, né? Acho que é a maior parte desse valor. Então, pessoal, eu acho que nós não podemos aqui estar girando em torno de um único ponto. O ponto é retroativo de progressões. Está aqui, prédio de reitoria evacuado, né? Administração da universidade funcionando no Redentorista, central de aula caindo nos pedaços, a universidade fazendo propaganda que oferece 290 refeições para mais de 20 mil estudantes, achando que está, né, no melhor dos mundos. Né? Pessoal, nós temos em sobra motivos para ir para um processo de radicalização. Em outros momentos já fomos, por muito menos. E a gente está com medo de greve? Que tem pessoas, vamos para cima desse governo, pedir o dinheiro que o governo está retendo da nossa autonomia, né? O dinheiro que ele está deixando de repassar. Está muito claro pela exposição da professora Cristiane. 100 mil, 40% de deságio, vira 60 mil, menos 14%, vai para menos de 50%, né? Da PBPrev. Quando vê a desvalorização da inflação em 4 anos para frente, fica o quê? 20 mil. Quem tem 100 mil quer receber 20 mil, conclua, eu não abro mão de 1 centavo. Então, estou aqui para ir para a luta com todos os colegas e não tenho medo de greve. Né? Se for preciso, vamos fazer e não tem mais o que esperar, não. Muito obrigado. Cátia, por favor. Depois de Cátia, Rita. 3 minutos, professora, por favor. Embora eu já me sinta contemplada com a fala do colega, que eu concordo plenamente, eu penso que o ponto da Assembleia de hoje, o ponto principal sobre os retroativos, já está claro que nós não aceitamos calote, né? Porque a palavra correta é calote, né? Porque essa palavra deságio é muito chique, é do jurídico, né? É calote mesmo. Então, a gente não quer levar um calote, porque a gente já está levando um calote há 7 anos, né? Então, nós devíamos agora, eu sugiro, mudando de assunto, que coloquemos outro ponto, né? Que é a luta pela autonomia financeira da UEPB. Tá certo? A gente tem de volta o auditório lotado, isso é muito bom, né? Eu fico feliz. Desde a outra Assembleia, da penúltima, na última eu não pude vir, eu confundi a data, estava com uma urgência pessoal. Então, a gente tem que agora colocar em ponto a luta pela autonomia financeira da UEPB, porque essa questão do retroativo já está claro. E votar se a gente vai fazer greve ou não, né? Eu acho que tem que fazer greve sim, tá? Greve não é uma coisa que a gente gosta, eu detesto greve, desde que eu era estudante de federal. Eu já enfrentei greve de 5 meses lá em Pernambuco, na UFRPE, na UFPE. Hoje em dia eu estou na UFPE na pós-graduação, porque aqui não resolveram uma confusão
da qual eu tive que ser retirada da pós-graduação que eu ajudei a criar, porque essa instituição é muito frágil, politicamente, democraticamente. Por isso que a gente está aqui falando em autonomia financeira, porque nós não temos mais, na prática, a lei de autonomia financeira na UEPB. Isso é que precisa ser colocado em pauta. Eu sugiro que seja a pauta colocada para a próxima Assembleia. A luta pela autonomia financeira e que a gente vote a greve, certo? E não saiamos do estado de greve enquanto o governador, que é nosso funcionário, e não o contrário. Não é? Eu acho que é o que eu coloquei aqui. Uma inversão de papéis. O governador é nosso funcionário, nós não somos funcionários dele. Tá? Ele ganha nossos impostos e de todo o povo da Paraíba e está nos tratando como pobres servos. Então, a gente tem que acabar com essa relação. Né? Isso está na nossa mão. Né? Então, é uma boa hora. Pós-pandemia, estamos com o auditório novamente lotado, os estudantes voltando. Então, pronto, vamos falar da autonomia financeira. Com ela, a gente resolve tudo isso que foi colocado aqui pelos meus colegas. Então, eu sugiro que tenha o ponto de pauta o retorno da autonomia financeira da UEPB, certo? Obrigada, professora. Rita, 3 minutos. Rita, em Guarabira. Bom dia a todos e todas. Eu queria colocar em primeira mão, dizer, né, que em nenhum momento eu acho que eu vi na fala das pessoas colocando que o sindicato não tem feito o seu papel. Eu acredito que o sindicato tem feito o seu papel, sim, mas que nós, enquanto profissionais da educação, enquanto pessoas que estamos também e fazemos parte desse sindicato, eu acho que a gente está muito desmobilizado, no sentido de que esse governo já vem nos cozinhando, e é cozinhando mesmo a palavra, desde outubro, que é uma mesa de negociação que já vem desde outubro, era para ter avançado em algum aspecto, e até agora não se avançou em aspecto algum, a não ser permanecer essa questão do deságio e a divisão do prazo. Eu acho que não teve avanço até agora na mesa de negociação, não por parte do sindicato, mas por parte dos próprios secretários. E eu não acredito que secretários e procurador não se articulam entre si. Que governo é esse? Que essas secretarias não se articulam para tentar chegar a um resultado. Estão nos cozinhando. E eu acho que a próxima reunião que tiver com o procurador, nós teríamos que estar um ato público em frente à Procuradoria, todos nós juntos, né, em frente à Procuradoria, dizendo que respeita ao EPB. Porque esse é um desrespeito total à EPB, seja com relação... E isso é um estado de greve, Belarmino. Isso é um estado de greve. Você está em atuação, está fazendo mobilização, enquanto que o sindicato está lá lutando, como a gente fez naquele processo lá em Campina Grande, de frente à questão da região lá do governador da 5ª região, sei lá. Então, a gente deveria estar também mobilizados, e não só aqui reclamando, mas mobilizados também apoiando o sindicato na sua luta. Aí eu proponho ato no dia da negociação com o procurador, para ver que a gente não está de brincadeira. Né? E eu acho que já saí daqui com uma proposta de data de quando iniciar essa greve. Pronto, Ritinha. Gente, a gente está nesse segundo ponto, e agora já no segundo bloco de falas, professora Dilma. Bom dia a todas, a todos e a todes. Esse é mais um momento nosso de luta. E eu estou aqui há 30 anos. Né? Vou completar meus 30 anos de serviço à sociedade paraibana esse ano, em dezembro. E a gente, eu, Valderi, e muitos de nós que estamos aqui, a gente passou por várias lutas, por várias mesas de negociação.
E eu vejo aqui pessoas que, de fato, estiveram na luta. E eu vejo aqui também pessoas que sucumbiram à sua própria ignorância e ao seu próprio egoísmo e deflagraram inúmeras greves e depois não estiveram no movimento. A gente está com um pessoal muito dedicado. Eu agradeço ao sindicato, peço desculpas por, em muitos momentos, não estar aqui. Fiquei muito aflita depois da pandemia, não respondi bem à pandemia, nem àquele desgoverno que nós passamos. Mas eu nunca deixei de perceber a luta árdua de alguns que estiveram aqui, à frente de todos os processos que nós passamos. Quero dizer que não é fácil negociar, já foi dito aqui, não é fácil, né? Mas que eu percebo, sim, novos direcionamentos. Até a última Assembleia, eu não sabia quanto é que eu tinha para receber. Agora eu sei. A instituição, a partir da nossa solicitação, nós colocamos aqui, eu, inclusive, abri processo para que me fosse colocado quanto é que eu ainda teria, né? Quanto seria meu de direito, e foi colocado. Eu não acho que não houve avanço, eu acho que houve muito avanço, graças a essas pessoas que abnegadas que se esforçam por isso. Então, se a gente está numa situação que na quinta-feira vai haver uma reunião, por que que nós não vamos para essa reunião antes de deflagrar uma greve? Por quê? Porque nós vamos deflagrar uma greve agora, anulando essa negociação e a gente, sob posse de toda a documentação, dizer, não, a gente não aceita esse deságio, a gente não aceita que nos seja pago em 42 vezes, mas a gente quer uma proposta digna da gente. E aí, depois, a gente analisa, depois de quinta-feira, se nós vamos entrar em greve ou não, dependendo da resposta que nos for dada. Eu não vou ser irresponsável de votar a favor de uma greve hoje e amanhã tá as mesmas pessoas. Está o pessoal daqui do sindicato lá, 5 pessoas, e um pessoal, está indo um carro. Não posso ir hoje porque eu vou levar meu menino no médico. Não posso ir hoje porque amanhã tem uma bolsa que eu preciso comprar lá na Arezzo. Não vou hoje porque eu vou tomar banho de praia, porque eu quero ir ler meus livros, ficar em casa lendo os meus livros. Eu também quero ler meus livros. Eu estou há 30 anos esperando para ler meus livros. Conclua. Mas toda luta, eu estou aqui. Passei um período sem estar. Eu quero, sim, lutar. Eu quero ir quinta-feira, no dia dessa negociação. E quero que todos que vocês estejam aqui, que estão dizendo que vão entrar em greve, vá também. Valeu. Belarmino Guaraibira. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Sim, pode mandar. Ok. Primeiro, eu me inscrevi, principalmente, porque eu vi umas primeiras falas aí, eu concordo com o professor Cunha. A gente tem que primeiro observar que o nosso sindicato, ele vem envolvendo-se com todas essas lutas. Aqui em Guarabira, o nosso sindicato já veio em 3 momentos, sempre nos informando. Aqui nós temos o professor Juarez, nós temos a professora Nayara. Então, uma equipe que está nos informando sempre, a gente está sempre informado do que está acontecendo. A gente sempre vem tentando articular contatos, inclusive com políticos locais. Eu acho que é importante, primeiro, a gente observar que os informes dados na abertura dessa Assembleia apontam o que a professora acabou de dizer. Temos avanços sim, e o momento ainda é um momento de negociação. Sejamos objetivos, pragmáticos, no sentido de que nós temos, nesse momento, uma pauta, essa pauta trata desses retroativos, certo? Já temos alguns professores que individualmente judicializaram, né, esse processo, mas não é papel do sindicato nesse momento, porque judicializar fecha qualquer canal de negociação. Então, concordo que a gente precisa manter o estado de greve,
certo? E mobilizar o sindicato, porque eu fico muito preocupado, às vezes, você cria uma ideia de que vamos fazer uma greve e, de repente, fazer uma greve com 5 gatos pingados é perigoso. É perigoso porque eu acho que a greve acho que é um dos últimos instrumentos de luta e, muitas vezes, em poucos dias, às vezes em horas, né, o judiciário do governo do Estado consegue tornar a greve ilegal e termina esse canal de negociação que ainda está em aberto. Então, a gente conversa aqui com os companheiros aqui do Campus 3 e é mais ou menos essa visão que a gente tem aqui na grande maioria. Eu acho que é precipitado querer propor uma greve, né, que pode ser algo muito rápido e não surtir o efeito esperado. Portanto, estado de greve, e a gente não deve aceitar esse deságio do jeito que está sendo colocado, nem esse prazo gigantesco, né, para pagamento, porque com esses descontos não vai dar em quase nada, principalmente para quem tem pouco a receber. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Belarmino. Só um minuto. E a categoria que está propondo que a gente entre nesse processo de mobilização, que a gente possa ir também, se for o caso, ficar lá onde vai ser essa reunião. A gente sabe que não entra todo mundo, mas alguns professores aqui estão dispostos aí a participar desse encontro, dessa reunião. É isso aí. Pronto, Belarmino, obrigada. Bom, gente, eu acho que agora a gente não tem mais inscritos. Marcelo, e aí fecha o bloco. Bom dia, gente. Saúde, saúde. Na verdade, eu venho aqui para reafirmar uma coisa que tenho falado, apesar de levar muitas pancadas, mas tenho dito, né? Em alguns lugares, que a gente precisa repensar as nossas estratégias de enfrentamento com um poder que já não liga muito para o que a gente tem feito. O jeito de a gente atacar o inimigo parece que não tem surtido efeito e a gente precisa conseguir dar alguns passos adiante, né? Os argumentos que temos aqui, né, são claríssimos, né? Desde o governo passado que a gente lembra que os governos vêm desobedecendo a lei da autonomia da instituição. Começa com o Ricardo, né? Depois do Zé Maranhão, quando faz aquele acréscimo no nosso 3% para construir o campus de Araruna, fizeram uma negociação e ele fez aquele acréscimo. Quando o Ricardo assumiu, já desobedeceu aquele adendo que tem na lei, né? Como é que chama? Inciso, né? É o inciso que tem na lei, que diz, você não pode descumprir, diminuir o orçamento do governo passado. Aí ele diminuiu. Mas nunca descumpriram os nossos 3%. A gente tem 3%, e para você que está me ouvindo aí, no estado da Paraíba, em algum lugar, a gente tinha 3% da arrecadação do Estado. Isso evita as greves. Por quê? Porque o Estado arrecada, o dinheiro cai nos cofres da universidade e não há motivo para a greve. E por que a Universidade Estadual está falando em fazer greve? A Universidade está falando em fazer greve porque quando era época de vacas magras, que a arrecadação do Estado era baixa, a gente estava recebendo pouco dinheiro. Com o aumento dos impostos, o Estado da Paraíba praticamente triplicou sua arrecadação, os nossos 3% ia ser bem maior, dava para pagar todo esse negócio, ainda sobrava dinheiro, aí o governo vai dar um bote na nossa grana e tira. Tem motivo para fazer greve com um sujeito dessa qualidade que fica... Agora, não é esse governo, é qualquer um outro governo que entrar. Por quê? Porque isso é aquela coisa que o Valderi falou, é aquela disputa entre o mundo privado e o mundo público, né? As coisas coletivas, representadas pelo público, e a iniciativa privada. Então, é essa queda de braço que está por trás de todo esse conflito, que vai perpetuar, seja governo de esquerda, seja governo de direita, se ele estiver administrando essa confusão,
Não vai ser fácil. Tem alguns ganhos e tem alguns prejuízos. Eu gostaria muito de fazer uma grande marcha que nem o MST faz. Né? Sair daqui com nossos estudantes, caminhando até João Pessoa. Parece brincadeira. Marcelo. Nós somos trabalhadores. Nós não somos diferentes, somos intelectuais, mas a gente não pode ter a ilusão de que só quem marcha é o MST, não. A gente pode sair daqui em marcha e até João Pessoa, e a gente pode fazer outros tipos de intervenções que mostrem a cara desses caras. Eles só vão ver isso, talvez, dessa forma. Né? Mas, se acontecer de a gente ficar fazendo aquilo que a gente tem feito, e não é só a nossa instituição, é todas as outras, vai para casa, some, né, e os caras não nos dão ouvido. Se é para fazer isso, então a gente precisa continuar fazendo esse tipo de mobilização que a gente está fazendo, tentando negociar, pressionando de outro jeito, para não ter que fazer uma outra coisa, só mais um segundo, que é afastar, porque um dos propósitos do tempo presente da iniciativa privada, que eu falei antes, é nos desarticular, nos afastar. E, nesse momento, eu acho que a instituição, a universidade, ao atrair os estudantes para cá, isso é muito importante, é muito precioso. E a gente não pode abrir mão dessa preciosidade que é trazer os nossos estudantes para perto da gente, conseguir incorporá-los à luta e aí partir com mais força para cima. Senão, conclua, a gente pode... Obrigado. Valeu. Obrigado, Marcelo. Gente, fechados os dois blocos de discussão. Entenderam aí? Como é que está aí, César? Araruna? Entendemos sim, Beth, não ao deságio, unanimidade, tá? Juarez, aí em Guarabira? 14 a favor. Da proposta não ao deságio, né? Isso. Catolé do Rocha, Elber? Somos 2 professores, 2 votos a favor. João Pessoa? João Van Carne? Não estou ouvindo. Monteiro? Bota aqui. Olha, Beth. Não. Ok. Bom, passado essa, agora vamos para qual o encaminhamento? Isso, unanimidade. Unanimidade, né? Coloca 82, mas por unanimidade aqui. Unanimidade em todos, né? Qual é aqui a proposta, né, a partir do que a gente dialogou aqui, que estamos num processo de negociação? Qual é a proposta aqui da diretoria? Acho que, inclusive, foi bem sintetizada pela companheira Dilma, mas mantém o estado de greve, né? Na quinta-feira, agora, que é o dia da reunião com o Procurador-Geral do Estado,
né, a gente propõe a paralisação na quinta-feira, no dia da reunião, e uma possível caravana para João Pessoa. Possível porque a gente já... Olha, só para... Bem rapidinho, a gente vai colocar em votação, certo? É importante colocar isso, porque quando foi dito assim, vamos discutir sobre autonomia, não sei o quê, a gente participou de audiências públicas, colocou ônibus aqui, saía catando, chamando, e ninguém ia. Mas, então, qual é possível? A do EPB, a secretaria, vai fazer esse levantamento aqui, tem que ser hoje, rápido, né? E... Sim, eu estou explicando para votar, certo? Então, a proposta é paralisação nesta quinta-feira, dia 15, hein? Quinta-feira que a gente tem uma ação, paralisação, quinta-feira, primeiro, mantém o estado de greve com a paralisação quinta-feira, no dia da reunião com o procurador. Lembrando, viu, gente, quando diz assim, vai uma comissão, não vai entrar todo mundo de bolo. Quem entra lá é a diretoria, entra 2 pessoas com o Sindicato Nacional. Entenderam? Vão dizer assim, eu quero entrar. Então, vamos lá. A proposta... mantém o estado de greve, pode votar em bloco, né? Paralisação na quinta-feira com uma caravana ainda João Pessoa. Ok? Vamos logo votar isso aqui, é isso. Sim, gente, e para complementar, e aí a gente já chama a próxima assembleia para o dia 28. Por quê? Por que a gente coloca dia 28? Porque é um processo que a gente vai retomar esse diálogo com Cláudio e com Gilmar. Entenderam? Então, a Assembleia, com esse tempo, então, quinta-feira, é reunião com o procurador, tem uma semana, para a gente agilizar esse processo de diálogo com os 2 secretários. Elizabeth, questão de ordem, Elizabeth, questão de ordem. Peraí, calma. Primeiro Cristiane, depois César. Isso. Hoje mesmo a gente está... fala, César. Você pediu uma questão de ordem? Ok. Elizabeth, tem uma proposta, tá, de professores aqui que no ponto seja votado greve ou não. Não é a questão da paralisação. A questão é que o ponto de pauta tem um grupo de professores que está propondo, num ponto de pauta, que seja a votação da greve ou não greve. O que a gente discutiu aqui, vocês podem olhar no ponto de pauta, é estado de greve. E esse estado de greve, o que a diretoria está propondo? Mantém o estado de greve, por quê? Porque a negociação está em curso, com a paralisação nesta quinta-feira, no dia da reunião com o Procurador-Geral do Estado, com a ida de uma caravana aqui de professores para João Pessoa. Ficou entendido? E a Assembleia no dia 28. E também agendamento de uma reunião com a gestão, com a reitora. Ficou entendido, gente? Vamos lá, colocado em votação. Está claro. Regime de votação aqui em Campina Grande. Depois a gente vai para os campos. Baixando, contando. Contou aqui?
Não, calma. Agora a gente vai ouvir dos campi. Sim, vamos ouvir agora dos campi. Araruna. Araruna, diz aí, passa essa informação aí, por favor, César. Isabel, só repita, por favor, que mais uma vez, quer dizer que não vai estar em ponto de pauta, eu queria que faça um esclarecimento, né, se a greve vai ser colocada em ponto de pauta para votação. Não, discute-se greve ou não na Assembleia dia 28. Entendeu? Agora a gente está votando a manutenção do estado de greve, paralisação na quinta-feira, com a caravana João Pessoa. Reunião com a reitoria e protocolar reuniões também com os secretários. Entendeu, César? Ok. Greve, aí na Assembleia do dia 28, aí sim a gente vota essa questão de ser greve ou não. Ok? Elizabeth, me dá só um minuto. Elizabeth, me dá um minuto para fazer uma contagem. Por favor. Aqui, tá? Vou fazer uma contagem aqui. Enquanto César vai contando, Elber, Marcelo, vai passando essas informações para Valéria. Hein? Elber, chama. João Pessoa. João Pessoa. Gente, silêncio, por favor, a gente está aqui quase encerrando. João Pessoa. Ele está informando aí no chat, olha aí. Informa aí, Nayara, por favor. Monteiro, unanimidade. João Pessoa. Bete, aqui em Catolé. Catolé do Rocha. São 2 votos, então um voto é a favor da manutenção do estado de greve e um voto é abstenção. Araruna, já mandou aqui para Valéria? Gente, por favor, silêncio, que a gente está tentando ouvir os colegas dos campi. Por favor. Elizabeth, está me ouvindo? Escreva aí no chat, que a gente não está escutando. Ok. Gente, a gente ainda vai passar informação sobre os encaminhamentos aqui. Certo que não. Gente, fique, por favor, que vocês acabaram de deliberar uma caravana para João Pessoa depois de amanhã. Certo? Ou seja, pronto, essa assembleia ele informou aí. Gente, agora abstenção. Campo 5. Quem? João Pessoa. 7 está de greve. 7 favorável. Campo 5. 12 a favor e 2 abstenções. 12, João Pessoa, 2 abstenções. Quase unanimidade. Gente, então, olha, por ampla maioria. Por ampla maioria foi votado e deliberado aqui pela categoria. Então, qual o encaminhamento? Manutenção do estado de greve, paralisação nesta quinta-feira, dia 15, com caravana para João Pessoa. Só lembrando que a reunião com o procurador é às 15 horas, certo? Assembleia no dia 28 e nesse intervalo de tempo, reunião com a gestão da universidade e com os secretários Cláudio e Gilmar. Ok? Assembleia, dia 28. E aí, nesta assembleia, a gente vai avaliar todo esse processo e aí delibera se entra em greve ou não. Ficou claro? E aí, a secretaria do EPB vai... A gente já vai ver a questão do transporte, do ônibus e divulgar, hoje ainda à tarde, né?
Quem tiver aqui, por favor, já deixa o nome ali com Betinha e confirma a ida, porque o transporte vai ter, a do EPB vai disponibilizar e a gente vai, ok? Betinha. Encerrada a assembleia. Obrigada, gente. Quinta-feira. Depois de amanhã. Toda a UEPB. Não. Gente, a paralisação é na UEPB. Não, a paralisação é na UEPB. É porque o pessoal não deixa. Eu acho que acabou. A gente vai. Você é de qual? É de farmácia. Deixa eu só ser contato aqui, querida, porque eu já mando. Não, mas só seu telefone. Eu já mando direto. Pessoal, vocês que estão aí, Van, só um momento, que aqui depois da votação ficou um burburinho danado. Ó, o que foi decidido aqui, em votação, ampla maioria aprovado. Paralisação no dia 15. No mesmo dia, nós vamos ter uma reunião com o procurador, ok? E aí a do EPB vai disponibilizar um ônibus para levar os professores até João Pessoa, para que fiquem lá. A proposta de Rita foi aprovada, para que façam a mobilização e alguns representantes entrem para fazer a reunião com o procurador. Uma nova assembleia dia 28, para avaliar todo o processo de negociação. E, enquanto isso, nós vamos também tentar um diálogo com o Gilmar, com o Cláudio e com a reitoria, para trazer mais informações no dia 28 e a gente avançar nas deliberações. E aí encerramos a assembleia, ok? Confirmado aí? Tudo certo, João Pessoa confirma. Escrevam no chat, porque aqui o barulho está intenso. Rita, quer falar alguma coisa? Ok, Ivan. Então, finalizada a assembleia, certo? Obrigada. Que horas é a reunião com os procuradores? 15 horas. 15 horas, Rita. 15 horas é a reunião na Procuradoria. Não ouvi, Rita. Isso, Marcelo. Não ouvi, Rita. Repete, Onde Rita. é o local? Na PGE. Próximo da Epitácio Pessoa. A gente vai divulgar o endereço. Certo? Nós vamos divulgar no card o endereço. Elber, obrigada, viu? Pessoal de Guarabira, obrigada pela participação. Nos vemos dia 15. Tchau, tchau. Finalizada a assembleia. Obrigada, Juarez.